Vou passar a palavra agora para o nosso presidente Ciro Gomes, depois o Zacconi fala e, encerrando esse bloco, a deputada Marta Rocha. E o nosso tema de agora, na realidade, é o que a gente já iniciou falando um pouquinho no primeiro bloco, justamente sobre o progressismo brasileiro. Será que ele poderia ter maior protagonismo dentro do debate da segurança pública? E por que um tema de tamanho domínio do conservadorismo? Presidente Ciro Gomes, a palavra está com você. O medo e o lumpen nunca foram energias progressistas. Nunca. O medo e o lumpen sempre foram, e andam mais ou menos casados, sempre foram forças reacionárias. E esse é o papel de uma verdadeira esquerda, é entender isso e não reagir a isso de forma demagógica, ou pior, não é? Fazendo um refúgio sectário, na pior acepção da palavra sectário, para aquelas pessoas que nos são afins, sob o ponto de vista axiológico, dos valores. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o território da Marta e do Zacconi, a nossa Zona Sul no Rio. Né? Então, é muito fácil você chegar num bar em Ipanema e ficar numa história de que a miséria é que gera violência e que a pobreza é a causa de tudo, adiando para uma eternidade que não se sabe quando chegará o enfrentamento disso. Enquanto isso, a própria comunidade pobre se sente duplamente mal representada, primeiro, porque não é verdade que pobreza gera violência e criminalidade. A esmagadora maioria do povo é gente honesta, trabalhadora, que, apesar de toda a tragédia, persiste trabalhando, ganhando salários vis, né, com a condição precária, tanto que as estatísticas de violência, ainda que sejam assustadoras pelo volume que apresentam, são uma fração ínfima da população pobre. Portanto, não é verdade que pobreza é a causa da violência. Claro que a justaposição, que é outro fenômeno, da pobreza, da miséria, com a opulência, né, com o luxo, com o desperdício, com a corrupção. Vamos ter clareza. Vamos falar em droga, não é? Droga, que é um assunto extremamente complexo e tal. O policial e o jovem da periferia, envolvido com droga, seja como pequeno traficante, avião, etc., eles não têm a mesma repulsa moral, não é, que a literatura, que os jornais, que os editoriais têm, porque eles sabem que a realidade é outra. Qual é a realidade? Quem consome cocaína são os ricos. Quem consome, não é, as drogas químicas, as anfetaminas e tal, são os ricos. E a polícia, então, agora é chamada para reprimir isso, ou matar, ou morrer. Ainda bem que o Zacconi agora me acrescenta um dado adicional, por isso o debate é muito importante. Eu, por exemplo, não sabia, né, considerava que esse número de polícia que mais morre era no enfrentamento da violência, mas agora a gente vê que o fenômeno é outro, né, e é importante rever posições, mas o fato é que estou falando sobre polícia dos valores. Então, a primeira dimensão é essa. O pobre se sente insultado quando alguém, ainda que de boa fé, por um esquerdismo infantil, superficial, pouco lido, atribui a pobreza à marginalidade. Ora, não é verdade. A maioria esmagadora do povo pobre vive o pão que o diabo amassou e não se prostitui, não se marginaliza, não descamba para a violência. De outro lado, as pessoas têm medo. E a tendência do medo é pedir soluções toscas. Não é? Então, por que é simples para alguém do povo entender que bandido bom é bandido morto? Porque ele está com medo. O julgamento do bandido, para distinguir quem é bandido ou quem não é, a explicação de que a identidade do bandido, não é, precisa ser apurada, que o fato delituoso precisa ser provado, que a presunção da inocência de qualquer do povo é um elemento civilizatório do qual nós não podemos abrir mão, que o contraditório impõe ao Estado a prova cabal daquela coisa e que a pena atribuída tem que ser ajustada pela sociedade antes. Tudo isso vira uma brutal abstração em função do medo. E aí qual é o papel nosso? É contemporizar com a impunidade? Claro que não é. Claro que não é. Por isso que nós precisamos entrar nesse assunto para valer objetivamente. Por quê? Porque o que garante, para isso nós temos que fazer essa pedagogia, o que garante o efeito dissuasório da pena não é a sua intensidade. Né? Vou falar aqui mais simples. O que garante que as pessoas tenham medo de cometer crime
Não é o medo de morrer, porque para um garoto que entrou na violência, ele já sabe que a vida dele vai ser curta, que ele vai matar ou vai morrer. Eu já ouvi isso muitas vezes, é a crocodilagem, etc, etc. Enfim, eu não sou educado nos salões, eu venho da periferia, eu conheço tudo isso aí, estudei na escola pública, tenho colegas que foram assassinados depois de virar presidiário, eu fui visitar na cadeia, e isso é muito claro. O que nós temos que sistematicamente demonstrar é que o que dissuade o crime, o que desestimula o crime, não é a intensidade da punição, é a certeza dela. Se cada pessoa que cometeu um ato de violência, um assalto, pegasse 4 anos inteirinho de cadeia, pode acreditar que o efeito dissuasório máximo seria alcançado. Não, vamos matar o garoto e tal. E quem julga? E é verdade ou não é verdade? Porque era um estado de necessidade. O Zacconi lembrou que é a legítima defesa, mas o estrito cumprimento de um dever legal, né, de um policial. Tudo isso só pode ser ajuizado por um Estado equilibrado e sadio. Então, este é o lado, vamos dizer, axiológico, de valoração, de politização que nós precisamos alcançar com exemplo, porque se nós ficarmos só na retórica, nós não vamos contaminar a vida de ninguém. E, para isso, nós precisamos... 15 segundos. Eu termino agora. Lateralmente, nós precisamos anunciar a reestruturação do sistema de segurança pública do país. Anunciar que ele vai ser digitalizado, que nós sairemos do mundo analógico, do 38, para a investigação inteligente, tecnológica, sofisticada, e que o orçamento vai triplicar, vai quadruplicar. Eu estou falando que o governo federal gastou 0,3% em segurança pública no ano passado, 1/3 de 1%. E a Polícia Federal do Brasil tem 11.800 homens. Então, não é sério, absolutamente não é sério.